Natal do Senhor, Missa da Noite, Ano C, Capela da PUC. Hoje nasceu para vós um Salvador. Evangelho segundo Lucas. Os profetas, sobretudo Isaías, Jeremias, Zacarias, anunciam a vinda do Messias e nos mostram duas correntes de pensamento em relação à espera do Senhor. Uma de cunho político, construída em torno da expectativa do trono de Davi, do reino que vai voltar e não vai acabar. A outra corrente de fundo absolutamente religioso. Os justos serão recompensados, os pecadores exterminados, e será a grande hora de Israel, pois para eles o Salvador só veio para o povo hebreu. Havia também uma corrente de um messianismo universal, mas não era aceito por todos. Agora chegou a hora do nascimento do Messias, que acontece em Belém, mas nenhuma dessas duas correntes participaram do nascimento de Jesus, que aconteceu fora de qualquer coordenada política e fora de qualquer coordenada religiosa. Acontece em Belém, onde nada mais havia restado do reinado de Davi. O Messias nasce em um campo isolado à noite, no lugar onde havia animais e por isso um pouco mais quente para a jovem Maria dar à luz. A Virgem dá à luz em uma pobreza desconcertante, em uma simplicidade até difícil de apresentar, em uma proximidade com o que é verdadeiramente humano, sem nenhum recurso, de um modo tão distante das duas anunciações, a Maria e a José, tão distante que esse parto foi certamente uma dura prova para os dois. Os evangelistas sentiram a necessidade de especificar algo mais. José nada fala nos evangelhos. A Maria, porém, o anjo diz que ela dará à luz a um filho, que será o Filho de Deus, do Altíssimo, salvará o mundo, tirará o pecado. Mas como pode isso acontecer naquele espaço tão escondido? Essa dura prova requer certamente uma fé inabalável e, acima de tudo, uma mentalidade permanentemente disposta à conversão, ou seja, adaptar-se imediatamente ao que a vida apresenta, ao que acontece. O nascimento do menino Jesus é mais importante do que Maria e José poderiam ter entendido. O que está acontecendo é diferente de tudo o que podem ter imaginado. Tudo parece incompreensível. Os primeiros a serem informados desse acontecimento são os pastores, que naquela época, no Oriente Médio, eram os excluídos, os descartados, considerados ladrões, assassinos e mentirosos. Deus informou aos pastores, mas não informou aos escribas, aos fariseus, aos sumos sacerdotes, aos reis. Os descartados da sociedade e da religião foram informados e envoltos de glória e de luz. Deus manifesta plena unidade com a humanidade em uma criança. Não haverá mais Deus sem a humanidade. Cristo ascendeu aos céus com seu corpo e os estigmas da cruz. Daí em diante, a humanidade precisa simplesmente viver esta unidade com Deus, de acolher, e quem a acolhe se tornará um filho de Deus e viverá assim a divina humanidade. Uma nova humanidade nasceu em Belém. O menino Jesus é verdadeiramente humano. De agora em diante, o que é verdadeiramente humano é verdadeiramente espiritual. Vamos viver nesse Natal a alegria de que não temos nada a fazer. Simplesmente aceitar que em Jesus Cristo a nossa humanidade é definitivamente vivida com Deus, nosso Pai. Então chegamos realmente ao Natal de Jesus, né? Todo o advento nos preparou para isso, mas é preciso ter muita certeza e convicção de que foi um nascimento que estava fora de todas as previsões de Israel, de todas as correntes, sobretudo aquelas duas correntes, uma muito política, que queria a restauração política do reino de Israel, e outra de uma extrema dimensão religiosa obtusa, porque era incapaz de imaginar um Deus
nascendo no meio dos mais pobres, embora que Salvador de todos, mas não daquele jeito como Jesus nasceu. Então, todas essas pessoas que estavam nessas correntes ficaram fora do verdadeiro Natal de Jesus. O que é importante também frisar é que em Belém não nasceu somente Jesus. Nasceu a humanidade ali. A humanidade que está profundamente envolvida com Deus, por isso é uma divina humanidade, mas que agora tem uma postura totalmente diferente em relação à vida, em relação a Deus e em relação à fraternidade. O respeito para com os que mais sofrem, o cuidado com os mais frágeis, fazem parte desse processo do nascimento da humanidade, feita também em Belém, a partir do nascimento de Jesus. Então, o que nós temos que realmente celebrar é esta alegria imensa de ser novamente filhos de Deus Pai por meio de Jesus, que nos ama com uma intensidade total, como aquele amor que lhe dá ao próprio Filho, e o próprio Filho foi o porta-voz desse amor que nós devemos estar sentindo nesta noite que finalmente se transforma um dia. Então, Feliz Natal para todos, mas dentro dessa perspectiva do verdadeiro Natal, que foi o Natal de Jesus em Belém. Deus abençoe a todos, e a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que nasceu em Belém para nos reconduzir à paz verdadeira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.